E aí, moçada, estamos começando mais um DM em campo. O tema de hoje, indução de resistência. Hoje eu trouxe novamente a ala dos baianos aqui da Fertilac, dos coordenadores de desenvolvimento de mercado. O Conrado, que fica na região de Petrolina, a região do Nordeste, Espírito Santo, pegando um pouco de Minas, que ele atua nessa região. O Lucialdo, que fica em Mapitobá, atuando na região com a cultura de algodão, cereais, soja e milho. Tem uma vontade danada de trabalhar com abacaxi, mas não. Vamos lá, vamos começar com isso. Não é descascar abacaxi, não. O Geraldo, ele trabalha com a gente, ele fica na região do Mato Grosso, Rondônia e Acre. Também é um baiano que veio para cá. Sim. Já foi apresentado já no primeiro episódio. E o Josué, que fica na região do Mato Grosso do Sul e Goiás. Tudo bem? Bem-vindo todo mundo, mais um episódio. A gente vai trabalhar a parte de indução de resistência. E aí eu vou começar pela primeira pergunta, como eu fiz nos outros episódios aí. O que é a indução de resistência? Como é que eu provoco indução de resistência? Cara, David, eu vejo a indução de resistência como você ajudar a planta a produzir composto que dificulte a entrada do patógeno ou até a sua proliferação dentro da planta. E, no nosso caso aí, a gente tem conseguido isso em campo. Ou assim, não a entrada, né? Mas assim, os sintomas causarem um prejuízo na planta, que a entrada do patógeno é meio difícil você ter o controle, você tem que ter o controle ambiental. Como os indutores trabalham na planta, você está aplicando algo que amenize o efeito do patógeno nela, é um preventivo, né? Naturalmente as plantas já se defendem, né? O padrão, o normal é planta sadia, planta doente é exceção. O que a gente faz ao induzir essa resistência é como se fosse simular um ataque de um micro-organismo. Então a planta vai se preparar, né? A gente simulou aquele ataque, ela vai se preparar, vai produzir um arsenal enzimático ali e químico que é tóxico a micro-organismos, fungos, bactérias, e para que quando os micro-organismos chegarem para causar um dano, né, um ataque, ela já tenha todo esse arsenal montado para se defender. Perfeito. Luciano, você consegue traduzir? É como se fosse uma vacina, né? A gente aplica e liga o sistema imunológico da planta, né? Eu vou perguntar para o Geraldo aqui, que trabalhou na especialidade dele aí com doença de plantas. Essa questão de induzir essa resistência, é possível fazer isso aí de maneira exógena? Você já citou esse exemplo, Perfeito. Inclusive, em um outro episódio que a gente teve do DM em campo. Perfeito. Como é que funciona isso? Essa produção desse arsenal? Então, a planta, naturalmente, ela tem no seu interior, né, alguns compostos assim, que são gatilhos, são chaves para desencadear um processo de resistência contra patógenos. O que a gente faz é aplicar esses determinados gatilhos de forma exógena. Então isso, o principal deles aí é o ácido salicílico, e tem um outro também que é o fosfito de potássio, que é capaz de causar esse efeito aí, né, essa cascata de reações que culminam aí num processo de resistência de plantas a patógenos. Ou na formação desses compostos, né? Como um todo, que vai dar um suporte à planta na sua proteção, na sua defesa, numa possível entrada de patógenos. Eu vou pegar esse gancho aqui, eu vou perguntar até para o Conrado. Eu simulo, então, uma agressão com essas duas bases aqui que foi citada, de indução de resistência, já foi citado fosfito. Num episódio anterior a gente falou de ácido salicílico, vou querer que vocês falem também sobre ácido salicílico, mas é isso que eu faço? Isso, simula uma agressão à planta, e a planta, como o Geraldo falou muito bem, ela se defende, ela monta o seu arsenal para que quando essa agressão vier, de fato, ela já esteja preparada para combater. O problema é que, naturalmente, a planta tem um gasto energético com isso, né? Que tem que ser recompensado de alguma forma. Quando fala gasto energético, vamos traduzindo gasto energético, eu tiro a energia que eu estava usando para produzir grão, para produzir fruto, para produzir peso no final, e direciono ela para minha proteção, né? Que é uma ativação que seria um mecanismo metabolismo primário e metabolismo secundário. Isso, secundário de resistência, vamos extrapolar, e o primário de produção. Luciano, numa planta de algodão, a cultura do algodão. Algodão a gente sabe que ele
ele emite posição, ele emite flor, ele emite folha, quase que o tempo todo, no geral, vamos dizer assim. Como é que eu trabalho isso aí se eu tenho uma planta que naturalmente já está estressada, como é que eu trabalho isso aí com uma fonte de indução de resistência sem que eu provoque o travamento ou o desequilíbrio para o lado negativo, ou seja, que eu perca a produtividade no final? Então, o que é que acontece? No algodão, a utilização desse tipo de tecnologia no algodão, ela tem proporcionado uma redução de podridão de bacheiro, né? Então a gente sabe que a carga do algodão, onde você tem mais peso, onde os capulhos chegam a 4,5 gramas, 5 gramas, está ali naquele bacheiro. Então se você consegue ter uma manutenção daquele bacheiro, você consegue ter maior produção por hectare. Tudo depende muito do ano, da época que você plantou, se você vai querer um material que faça mais ponteiro ou mais bacheiro, depende do material que você está utilizando, mas de maneira geral a gente vem trabalhando dessa forma. O algodão, ele tem um histórico de responder ao ácido salicílico e responder ao fosfito também a longas datas, né? Então a gente já tem trabalhos do passado com outras companhias, mas a gente reativou essa combinação e melhorou. Então a gente consegue imbuir, engatar dentro da nossa tecnologia de indução de resistência aminoácidos e extratos de algas. Então você consegue manejar o metabolismo secundário e você consegue deixar livre o metabolismo primário dessa planta. Ótimo. Ô Josué, mas isso não deixa a planta doida? Você está fazendo dois mecanismos? Não necessariamente. Eu acho que assim, o gargalo dessas combinações de produtos, quando foi comentado sobre uma agressão à planta, uma coisa é você estimular a planta a produzir isso, mesmo que o termo fosse uma agressão, mas naturalmente dando um suporte para ela, um suporte nutricional, um suporte hormonal, ou simplesmente você deixar que a planta ia produzir esses mecanismos de defesa após o ataque, que ela só vai iniciar essa produção desses fitolexinas, né, dos anticorpos dela, quando o patógeno já estiver instalado. Então, vai ter uma agressão também. Então, ela vai ter um gasto energético para poder se proteger, sendo que o ataque já está ocorrendo. Quando você faz um estímulo com essa agressão, como foi falada, mas ao mesmo tempo você está dando o suporte nutricional, o suporte hormonal, quando o patógeno se instalar, ela está preparada e não vai ser tão prejudicada o seu potencial produtivo, porque ela teve uma organização na sua defesa, na sua retaguarda, na sua proteção. Perfeito. Vou até perguntar para o Geraldo. Se eu vou lá e faço uma aplicação, e aí eu vou trazer para uma cultura geral aí, de ciclo rápido, se eu faço uma aplicação no vegetativo de soja, em V3, V4, eu não preciso aplicar mais nada, pronto, ela está resistente, igual uma soja intacta? Não, porque assim, a planta, ela vai investir ali em produção de compostos tóxicos, né, a micro-organismo, mas ao longo do tempo, essa concentração de compostos de defesa, ela vai como se fosse diluindo ao longo da planta, vai diminuindo a concentração. Então, é necessário você sempre estar mantendo ali aqueles níveis de compostos de defesa dentro da planta. Quando a gente fala de indutor de resistência, a gente está puxando um pouco para o lado de manejo, pouco não, necessariamente para o manejo fitossanitário da cultura. Como se a gente conseguisse, vou extrapolar, se a gente conseguisse trabalhar isolado, a nutrição do manejo fitossanitário, que às vezes a gente vê as pessoas trabalhando duas coisas diferentes, mas não são, tudo é um conjunto para me entregar sanidade e produtividade no final. Mas se eu pensar em trabalhar isoladamente, quantas aplicações, quantas entradas seriam necessárias? Eu posso manter o mesmo entendimento que hoje a gente tem para defensivo? O que é que acontece? Se a gente parar para analisar, hoje a gente tem ferramentas dentro do sistema de defensivo, a gente tem sítio específico, multisítios, sanitizantes e você tem os indutores de resistência. Os três primeiros, existe a possibilidade da doença, ela ter uma mutação e eles não mais atuarem, conseguirem combater essas doenças. Três primeiros é multissítio, sítio específico e sanitizantes. Sanitizante, né? tá. Quando você trabalha a indução de resistência, eu brinco muito com o pessoal a campo, que é o seguinte, você tem um produto que você faz analogia, digamos assim, com um sistema de guerra.
o Josué falou bem, fitoalexina. Você tem ali um soldado que vai até a doença, identifica e volta para o seu general. Você tem o ácido salicílico, que é o general. O general ele fala, mobilize tantas frotas porque essa quantidade aqui de guarnição vai combater aquilo lá. E aí você tem dentro da tecnologia nossa o quê? Os paramédicos, os cozinheiros que conseguem dar suporte a esse exército. Então você tem uma tecnologia extremamente completa nesse processo daí. A gente não posiciona a retirada dos multissítios, dos sítios específicos. A gente faz uma complementação para que a gente tenha maior eficiência dentro do processo lá fitossanitário. São dois mecanismos que se complementam, mas são tecnologias e ações diferentes. Até mesmo porque os patógenos, eles variam a pressão de doenças de um ano para outro, ou até mesmo o tipo do patógeno. A gente não sabe quando que está quebrando ou não essa resistência. Então, quanto mais ferramentas a gente trabalhar para poder melhorar o manejo dessas doenças ou desses patógenos, eu vou estar tendo um maior suporte para que as minhas plantas elas passem por aquele período com a maior eficiência e, consequentemente, vai impactar na minha produtividade final, que é o que se espera no final do ciclo daquela cultura. E né? pensando em entradas, pensando em quando começar, isso já é unânime entre todos os fitopatologistas, grandes consultores que a gente tem a nível de Brasil. Quanto mais cedo você entrar, melhor. Quanto mais cedo você está trabalhando a indução de resistência, mais essa planta vai estar preparada para os intempéries para frente. E nas formulações que tem a retaguarda nutricional, que eu não estou paralisando o meu mecanismo de crescimento, o mecanismo primário, eu não estou gastando energia para ela só se defender. Perfeito. Eu estou mantendo a minha primário, o meu crescimento primário, mas o meu metabolismo secundário está sendo provocado para ter esse estímulo. Conrado, primeiro a gente tem que entender que a indução de resistência, ela tem que influenciar, e a gente vê com muito sucesso, essa influência de dois mecanismos, primário e secundário. No mecanismo primário, a gente tem já o mecanismo de produção, no secundário, a gente já entendeu que é o mecanismo, basicamente, de resistência. Qual que é a importância que eu tenho nessa indução de resistência na produção das enzimas do estresse oxidativo nesse ponto? O que é esse estresse oxidativo no todo? Qual que é o resultado que vocês têm na região lá de Petrolina, na região que você está atuando? Então, David, as análises mostraram o seguinte, que quando a planta passa por esse estresse, sem o uso do indutor de resistência, aumenta de uma quantidade considerável a quantidade de espécie reativa de oxigênio dentro da célula. E essa espécie reativa, são as ERs, né? Espécie reativa de oxigênio, ela começa a corroer as organelas e principalmente o cloroplasto. Então a gente tem uma perca aí da eficiência fotossintética de início. E o que é isso, Luciano? Explica pra gente. Na verdade, a planta, sob uma possibilidade de infecção ou sob estresse, ela acaba produzindo água oxigenada, né? A oxigenada, aquilo que descolore o pelo, né? Da barra. Da barra. Então, para a gente analisar o potencial corrosivo que isso tem dentro da planta. Então, nesse momento, a gente consegue estimular a planta, você tem que fazer com que ela estimule determinadas enzimas para poder pegar essa água oxigenada, se quebrar e se tornar água elementar ou água celular, que é o que, né, na verdade, não causaria dano. Então, o processo de... E só interrompendo, naturalmente a planta começa a produzir hormolito. São antioxidantes para que reduza essa quantidade dessas espécies reativas para que a célula volte ao normal. Então, nesse momento que ela está produzindo, ela tem um gasto energético. Tá, deixa eu dar um passo atrás, então. Geraldo, o que é um oxidante? O que isso prejudica, Geraldo? Bom, é um composto que é biocida, né? Ele vai matar tanto as células da planta como uma célula de uma bactéria, por exemplo, de um patógeno. Tá. Criado ali naquele momento de estresse. A gente fala muito de fitalexinas, todo mundo conhece fitalexinas, como se fosse uma só molécula ali, mas na verdade é um grupo de mais de 50 estruturas, tipos específicos ali de fitalexinas e diversos outros compostos que estão ligados aí nessa indução de resistência, na resistência de plantas a patógeno. As espécies de oxigênio, por exemplo, espécies reativas de oxigênio é um composto também formado ali que pode estar ligado nessa resistência aí. E onde que entra a ação conjunta? Agora voltando, eu separei nutrição de manejo Indução. sanitário, de fitossanitário, agora juntando.
Onde que entra? Onde que eu tenho benefício em unir esse subsídio, essa entrega que eu faço de nutrição, fisiologia, indução, tudo isso aí junto. O que eu tenho de benefício no conjunto, não trabalhando isolado? Ó, voltando lá para o trabalho da manga que você citou, o que a gente observou? Que onde a gente usou o nosso input de resistência, por causa da sua formulação, a gente conseguiu reduzir de forma mais eficiente essas espécies ativas, sem que a planta sentisse tanto. E isso resultou numa maior produtividade, porque a planta gastou menos energia e direcionou essas reservas que seriam para combater essas espécies para o fruto no final do seu ciclo. Então, esse é um resultado claro que a gente vê lá, principalmente quando chega na produtividade. Eu acho que está atrelado àquilo que já foi dito sobre metabolismo primário e metabolismo secundário. Que assim, não pode ser só direcionar só indução e não pode direcionar só proteção ou só defesa da planta. Eu tenho que estar os dois juntos para, ao mesmo tempo que eu estou com a planta, ela produzindo essas fitoalexinas, produzindo essas enzimas que vão evitar esses processos de oxidação de células, eu tenho que estar também mantendo o meu aspecto de crescimento, que as folhas elas se renovam, ela está tendo um ataque aqui, eu preciso estar com o processo metabólico da planta ativo e não só atrelado à minha indução, à minha defesa daquilo, e vai gerar o quê? Um impacto de estar fornecendo energia para superar todos esses processos e ao mesmo tempo estou induzindo a planta a facilitar a vida nos processos. Então, os dois juntos, nutrição atrelada à indução, é que vai gerar um direcionamento maior dessa energia para o reprodutivo e produtividade final, né? Perfeito. A gente entende, pode concluir? Pode concluir. Não, só pegando aí, recentemente a gente tem um caso de aplicação do indutor em melão. E a gente começou mais cedo, como o David falou, as aplicações, e o que a gente observou foi o seguinte: a gente manteve a folha do melão trabalhando de forma eficiente, a estrutura fotossintética trabalhando para a produção de fotoassimilados direcionados para o fruto. E o resultado foi mais frutos por planta e, consequentemente, mais produtividade. Então, a gente conseguiu manter a folha ativa por mais tempo. É o aparato fotossintético da planta. Toda vez que você consegue manter a planta mais ativa, com menor gasto de energia devido às aplicações externas, tudo isso sempre vai impactar em maior produtividade. Porque a folha é como se fosse uma placa solar. Ela capta a energia para converter aquilo em matéria seca. Se eu consigo converter o meu processo fotossintético de luz, absorção de água, em matéria seca, que seria o enchimento de grãos ou o enchimento de frutos, eu vou estar tendo uma maior colheita, uma maior produtividade. No final das contas é reserva, né? Quanto mais reserva a planta tem, mais ela vai segurar fruto, melhor vai ser a qualidade de fruto também. Perfeito. Cada vez a gente consegue entender, e com base nessa conversa, que é uma ferramenta primordial e a gente pode dizer que é indispensável para a gente ter qualidade, sanidade e produtividade, que é o principal interesse que a gente tem. Um dos termos que um dos RTVs que eu atendo, ele comenta que assim, em uma roda de amigos assim também, foi envelhecendo com qualidade. Porque a planta ela vai envelhecer, ela vai morrer, o ciclo dela, mas quando eu tenho uma indução de resistência, que eu protejo as folhas, eu estou envelhecendo com qualidade de vida, que seria com sanidade, né? Perfeito. Ótimo. Bom, pessoal, obrigado. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui, mais uma vez, todo o Comitê dos Baianos aí, do Acarajé, da empresa. Muito contente, eu brinco com eles exatamente por causa dessa alegria que eles têm e a facilidade de convívio que a gente tem aqui no departamento. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Peço para vocês dar um tchau aí para a galera de vocês. Valeu, turma. Pessoal da Regional, abraço. Tchau, obrigado. Abraço pro pessoal do Mato Grosso aí, tamo junto. Galera, tamo junto, dá um like aí, cada vez mais vamos produzir mais materiais que ajudem vocês aí na ponta. Um abraço. Sugestão também, né, David? Muito bem, já puxou até o gancho. Agradeço muito para você que assistiu até aqui. É muito importante que você comente qual a qualidade, o que você está achando. E para isso, a gente está disponibilizando na tela aqui os canais de comunicação, aí, o e-mail, o telefone, o WhatsApp, que você pode comentar, entrar em contato com a gente, sugerir temas. E não esquece de dar o like
E dá o dislike caso você não tenha gostado, que é um termo que o nosso diretor não gosta que eu fale. Mas a gente precisa entender até onde a gente está conseguindo agradar você, que é o principal objetivo, que é você que está ouvindo, que é o principal objetivo desta comunicação. Tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado. Não esquece de compartilhar e ativar a notificação se você não fez isso ainda. Até mais. Tchau.